Efésios. Deixa eu ver aqui onde é. Efésios capítulo 1. Bendito é o Senhor. Versículo 18 em diante. Efésios 1, 18 em diante. É onde vamos aí ministrar a palavra do Senhor para nós, tá? Para nossas vidas. Bendito é o nome do nosso Deus. Ele disse assim, ó: oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quer dizer, se eu não receber do Espírito Santo essa iluminação no meu coração, eu vou estar dentro dos caminhos do Senhor sem objetivo. E nós sabemos que o que nos dá intensidade, perseverança, o que nos firma é o compromisso, é o objetivo. A partir do momento que o homem tem um objetivo, ele tem um compromisso. Pessoas sem objetivos na vida são pessoas que desperdiçam o seu tempo. São pessoas que estão passando pela vida. Nós precisamos compreender que o viver é muito mais do que passar pela vida. Isso nós precisamos compreender. E quando a palavra diz isso, que os olhos do nosso coração precisam ser iluminados, para que nós venhamos compreender a real esperança do chamado que Ele nos fez, nós devemos entender que Ele está dizendo: olha, eu não criei vocês para passarem pela vida. Eu criei vocês com um propósito, com um objetivo. E eu preciso que vocês cumpram isso. Compreendeu? É o que a palavra está dizendo. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Aí, ó. Eu recebo uma capacidade no meu entendimento. Para que saibais, olha, que eu venha a ter ciência, não é isso? Que eu venha a ser sóbrio, consciente. Qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez? Quer dizer, o que Deus espera de mim e de você. Deus espera algo da sua igreja. Deus espera. Aqui entra a parábola dos talentos. Aqui entra a parábola do talento. Tem gente que está no lugar certo, dentro da igreja, mas não está produzindo nada para Deus, dando fruto. Isso não significa o trabalho ministerial. Não significa isso. Fazer a obra de Deus, como nós denominamos o trabalho ministerial. Não é isso, não. Isso significa o meu particular com Deus. Eu receber dele a sabedoria, ser consciente do que é meu, do que eu tenho, do que eu posso, do poder dele na minha vida, e eu produzir isso, seja lá no meu trabalho, seja nas minhas viagens,
por onde quer que o meu Deus me enviar, eu vou estar frutificando para Ele, produzindo a obra do ministério, mas não o terreno, o ministério de Deus. É isso. Porque lá aqui mesmo nessa carta, no capítulo 4, ele vai falar que Deus estabelece uma liderança para que a igreja cresça e seja capacitada para a obra do ministério de Deus. Então essa esperança é o nosso fruto. Que a palavra de Deus diz que toda árvore que não dá fruto, Ele corta e lança fora. Mas aquele que começa a dar fruto, Ele rega para que dê mais fruto ainda. Ele cuida. E esse cuidar é capacitar com a visão espiritual, com a sabedoria, com a revelação dos seus mistérios, do qual é a nossa capacidade, a revelação dos mistérios de Deus. E quanto mais Ele me revela, mais eu me torno consciente dos meus recursos espirituais. E quanto mais eu me torno consciente dos meus recursos espirituais, mais eu compreendo aonde eles devem ser usados, exercidos. Mais eu me comprometo. Compreende isso aí? É isso. Então, conhecer Jesus não te deixa paralisado. Pelo contrário, te move. É a fé. Receber essa visão no coração, ter o coração iluminado, isso significa a fé cresce em você. Cresce. Imagina aí você, eu já falei aqui, vou repetir esse exemplo. Imagine se eu descobrisse, eu vou colocar aí, se eu descobrisse aí que alguém deixou uma conta no meu nome com 10 milhões. Eu tenho muitos projetos, principalmente no Senhor. Muitos projetos. E 10 milhões hoje, eita, me capacitaria a realizar muitos deles. Um deles que se eu descobrisse hoje, ainda essa semana eu já estaria na televisão pregando o evangelho. Era 2 horas. Era 2 horas eu ia alugar. 50 mil mês. É 2 horas de televisão. 50 mil mês eu ia investir já de primeira. Pra gente rodar pregar ao vivaço em rede nacional. Rede nacional não, rede regional. Nacional é mais caro. Um dos primeiros propósitos, se hoje eu descobrisse que existia uma conta, não precisava nem ser 10 milhões, bastava 1 milhão. Eu já estaria. Então você vê que eu realizaria algo que hoje parece impossível para mim. Hoje parece impossível? Não, hoje parece distante. Parece distante. Só parece. Mas eu realizaria hoje, porque eu descobri que eu tenho recurso hoje. Então a vida com Cristo é isso, é uma descoberta pela própria sabedoria, pela própria capacidade que Deus nos dá para enxergar. E quando eu descubro que eu tenho esta capacidade, que é os mistérios de Cristo, eu compreendo aonde compete eu usá-los.
Eu compreendo que eu devo ajudar o aflito, o endemoniado, o depressivo, o enfermo, o desenganado pela medicina, o atormentado. E assim a capacidade vai crescendo. Entende isso? Então, conhecer o Senhor é isso. Cada revelação que Ele nos dá indica algo que Ele espera que nós venhamos realizar. Cada revelação te compromete com Deus. Só que isso aqui nós temos que orar pedindo. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quer dizer, eu devo perguntar: o que Deus espera de mim? Qual a esperança de Deus em mim? Eu devo perguntar isso. Qual é a esperança de Deus em mim? O que Deus espera que eu produza? Você vê que Deus não quer que você fique. Quem não tem conhecimento, não tem fé. E quem não tem fé não pode produzir. A fé vem pelo ouvir. Você não pode ser consciente daquilo que você não ouviu, daquilo que você não sabe. As pessoas medem a fé pela emoção ou pela opinião dela. Eu tenho fé. Mas a verdadeira fé, a fé genuína, a fé valiosa, a fé que Deus responde, é medida pelo grau de conhecimento dos mistérios de Deus. Não importa se você tem uma opinião que tem fé. Para Deus o que importa é o quanto você conhece do Filho dele. Aí a tua fé é medida diante dele. Compreendeu isso aí? Agora você entende porque todo mundo tem fé e está morrendo? Todo mundo tem fé e não vê provisão? Todo mundo tem fé e não se livra do mal? Todo mundo crê e o diabo continua lá? Você compreende? É porque é a opinião. Não é a fé do entendimento, não é a fé alicerçada na palavra. Não é essa fé. É uma opinião de fé. Não é essa fé que vai nos dar sucesso no ministério, a da opinião, a da vaidade. A fé da nossa arrogância, que ninguém quer estar sem ela. Pergunta dentro de uma igreja: quem tem fé aqui, levante a mão, para ver se fica um de mão abaixada. Não fica nenhum. Todos têm a opinião que tem fé. Mas se você pergunta dos mistérios de Deus, da obra de Cristo, da plenitude de Cristo, às vezes ninguém sabe. E é aqui que está a deficiência da igreja. Isso não se resolve com sacrifícios religiosos. Não. Para você lidar com o demônio que está destruindo o teu filho, prendendo o teu esposo, não se resolve com sacrifícios religiosos. Não se resolve com os supostos preços que muitos dizem que pagam. Não se resolve. Não. Essa depressão aí, que talvez a sua ovelha não consegue ser liberta. Essa pessoa aí dentro da igreja, depressiva. Você dentro da igreja, depressivo, ansioso, com a ansiedade do maligno. Não se resolve esse problema com uma opinião de fé, e nem com a fé em atos religiosos, em preços religiosos, em sacrifícios religiosos. Se resolve com a fé que é decorrente do conhecimento pleno de Jesus Cristo. Se resolve com isso. Deus nos dá o espírito de revelação,
A capacidade para nos apropriarmos do que a palavra diz que é nosso, porque recebemos no Espírito e não na nossa mente. Não na nossa mente, é no Espírito. E quando recebemos lá no Espírito, nos apropriamos. Vislumbramos o poder de Deus quando o Espírito revela ao nosso espírito. Aprenda isso. Nós nos tornamos conscientes do poder de Deus à nossa disposição. É aí que a fé se levanta. É aí. Tá entendendo? Versículo 18, né? Para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. E diz, ó. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Você sabe qual é a riqueza da glória de Deus em nós? Você sabe quais as riquezas da glória da herança de Deus em nós? Deus tem uma herança em nós. Ele quer receber essa herança. Eu vou dizer para você. Capítulo 3 dessa mesma carta, versículo 10. Olha o que Deus quer receber de mim e de você. Olha o que Deus espera receber de mim e de você. Diz assim, ó. Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, que é eu e você, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridade nas regiões celestiais. Quer dizer, existe uma plateia nas regiões celestes que estão esperando o resultado da obra redentora de Cristo em nós, o qual os homens do passado entregaram, e até os recentes, T.L. Osborne, né? Por onde Deus operou poderosamente. Você está entendendo? Apóstolo Valdemiro Santiago, Deus tem usado poderosamente, apesar de muitos acharem ele um charlatão. Para mim é homem de Deus. Tá entendendo? Para mim é homem de Deus, aonde o poder de Deus se manifesta, quer dizer, está dando aquilo que a plateia nas regiões celestes espera, que é o fruto da plenitude de Cristo em nós. Quando nós pararmos de nos enciumarmos com o irmão que começa a receber e pedirmos a ajuda dele também para recebermos, é quando cada um de nós, cada parte do corpo de Cristo vai começar a produzir a sua função. Porque lá, aqui mais na frente no 4 diz que quando o corpo se junta, cada junta a sua junta, a função de cada um aparece. Quando o corpo se une. Mas se o corpo está todo disjuntado, separado, luxado, deslocado, é assim que está o corpo de Cristo. Você está entendendo? Então, olha aí o que é. Qual é a riqueza da glória, da esperança de Deus em nós? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridade nas regiões celestes. Conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Olha aí.
Nós temos que ter fé na pessoa de Deus, por intermédio de Cristo. Nós temos que crer que Deus é conosco. Isso tem que vir da palavra, não é subjetivo. Isso tem que ter um alicerce, que é a palavra, base. Quando alguém perguntar para você, você vai dizer: abra lá que eu vou te mostrar a razão dessa minha fé, a razão dessas minhas palavras. Eu vou te mostrar aonde essa minha atitude está alicerçada. Abra lá no livro tal, na carta tal, no capítulo tal, versículo tal, que eu vou te mostrar que eu vou agir aqui, confiando nessa palavra. E Deus vai cumprir. É assim, essa é a fé genuína. Compreende isso? É isso. É exatamente isso. Aleluia. Então a esperança de Deus em nós é essa. Versículo 20, esse mesmo poder que agiu em Cristo Jesus, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Então Deus, através desse poder que nos é dispensado, esse poder que nos é dispensado é o mesmo poder que entronizou Cristo à destra do Pai. E nós somos co-herdeiros com Cristo dessa posição. Você está entendendo isso? Herança é uma coisa. Co-herança é outra coisa. Você sabia disso? A herança, ela pode ser repartida. 50% para cada um. Cada um fica com 50%. Mas a coerência não. A coerência, você é participante com o outro nos 100%. Tá entendendo? Significa que Deus deu a autoridade do seu Cristo a nós. Mas nós só vamos ser capazes de exercer isso na plenitude. Porque a plenitude é quando nós chegarmos a ressuscitar o morto com simplicidade. As maravilhas. Chegar às maravilhas. Coisa que está distante de nós ainda. A igreja tem mendigado por uma cura. A igreja. Muitos não acreditam na cura, estão convivendo, tratando não, se aliviando com remédios. Porque não conseguem acreditar na cura, quanto mais chegar à plenitude do poder de Deus nas maravilhas. Você está entendendo isso? Quando eu falo dessas verdades, que somos co-herdeiros com Cristo do mesmo poder, eu não me coloco como capacitado a exercer o mesmo poder de Cristo, mas eu me coloco capacitado a exercer uma porcentagem dessa coerência. Eu preciso de muito que o meu coração seja... Eu preciso que meu coração seja iluminado em muitas áreas. Em muita porcentagem. Eu creio que eu tenho recebido um reflexo. Uma brechinha de luz. Mas eu oro. Deus é testemunha do quanto eu oro, pedindo que Ele aumente essa capacidade para enxergar. E se eu enxergar, eu compartilho com você.
Você está entendendo isso? Porque meu coração não é egoísta e nem arrogante para privar você do que Deus tem me dado. Não. Eu não privo ninguém do que é proveitoso em Cristo. Tudo que o Senhor tem me dado, eu tenho entregado aqui, plenamente. Você entende? Isso é a prova de que meu coração pertence ao Senhor, não a mim mesmo. Bendito é o Senhor. Ouve o simples, o arrogante ouve e pode fazer uso disso. Porque a semente é imutável, a palavra, o conhecimento da palavra de Deus é imutável. Às vezes até o arrogante vai agir e vai ver o resultado porque a semente é perfeita. E se cair no solo perfeito, produz fruto. Compreende isso? E ele disse mais, versículo 21, muito acima de todo poder. Olha a posição que nós estamos. Olha a nossa posição, muito acima de todo poder. Perdão, de toda potestade, autoridade, poder e domínio, vírgula. E de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Presta atenção à posição que o Pai colocou o seu Filho Jesus Cristo. Presta atenção no lugar da nossa herança. Não, apóstolo, a palavra está dizendo que Deus colocou o seu Filho aí nesse lugar. Que Deus entronizou Jesus Cristo nesse lugar muito acima de todo principado, toda potestade, todo poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, apóstolo. Não é nós, não. Então vai lá no versículo 6 do capítulo 2 de Efésios mesmo, lá na frente um pouquinho. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção. A palavra entronizou significa colocado no trono. Deus não só nos ressuscitou com Cristo, mas Deus nos colocou no trono com Cristo, nos entronizou na mesma posição, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, demônio, capeta, inferno, serpente, escorpião. Aqui está a minha fé para lidar com isso. É aqui que eu estou firmado a minha fé para lidar com o maligno. Sem suposto preço. Jejum. Eu não lido confiando nisso. Eu lido confiando na semente imutável. Eu lido confiando na semente de Deus, na palavra. Eu acredito que eu estou aqui num lugar de autoridade. Então pronto. Eu não preciso tentar comprar aquilo que o meu Deus aprove e me dá de graça. Aí você pode dizer, você está errado. Então você está contra isso aqui, a palavra. Você está contra a palavra. As pessoas estão tentando... As pessoas não, a igreja. E em mais destaque, o corpo ministerial, os obreiros, os líderes, os que presidem, nós. Até eu um dia estava assim também. Tentando negociar com o doador. Porque não reconhecemos o que é favor.
Quando você não compreende o que é favor, você tenta pagar. Quando você não identifica o fruto do amor, você tenta pagar. A pessoa se compadece de você, te ama, né? E o que é a pessoa me amando? Suprindo a minha necessidade, se importando com a minha necessidade. Aí eu digo para a pessoa, olha, quando eu tiver, eu vou te pagar, tá? Eu não fui lá pedir da pessoa. Eu não pedi emprestado. Mas a pessoa soube que eu estou necessitado, ela veio na minha porta, trouxe para mim. Aí eu digo para ela, porque eu não reconheço o que é o fruto do amor. Eu não reconheço o que é favor. Eu digo, olha, isso não vai ficar assim não, tá? Quando eu vender, quando eu receber, quando eu tiver, eu vou te devolver, tá? Isso é para quem não reconhece o que é fruto do amor. Não reconhece o que é favor. Existem muitas pessoas assim. Eu vou te devolver. Ei, peraí. Tu não me pediu nada não. Isso aqui é fruto do amor do meu coração. Que Deus habita. Precisa pagar nada não. É eu e Deus, filhinho. Precisa pagar não. Você entende agora o que é fruto do amor? A pessoa é arrogante. E é arrogância inconsciente. Tá bom? Porque existe a arrogância consciente e a inconsciente. Ela é arrogante que ela se sente diminuído porque alguém está ajudando na necessidade dela. Você pode até sentir vergonha por alguém te ajudar. Sufoque isso. Não expresse essa vergonha. Fechando os olhos para o amor de Deus por você. Não diga que vai pagar o favor que Deus enviou para a tua vida. Você perde a graça. Graça é de graça. É por isso que graça vem quando você é impotente. Quando você não pode pagar. Você está entendendo isso aí? Você não pode se levantar, você não pode, ninguém pode te ajudar e graça vem. Favor. Você não tem mais recurso. Você não se move mais para lugar nenhum. É aí que a graça vem. Por isso que é graça. Entende? Então Jesus, olha o que o Pai fez por nós. Olha onde o Pai me colocou e eu aceitei. É por isso que eu tenho tanta intrepidez para lidar com o inferno. É por isso que eu chamo o endemoniado, depressivo, que sofre com ansiedade, perturbação espiritual, desejo de suicídio. Porque eu sei aonde estou, por isso que eu chamo o enfermo, porque eu sei aonde eu estou. O desvalido que está com a vida financeira destruída, porque eu sei aonde eu estou. Eu sei, eu reconheço isso aqui no meu coração e ajo à altura de uma porcentagem disso. Você está entendendo? Muito acima de todo poder, de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Aí diz, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés. E diz, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. E diz, olha no final,
e o concedeu à igreja. Cristo foi concedido a nós, foi dado. As pessoas pensam que o Pai deu aquele Cristo que veio aqui e morreu por nós. Ele deu aquele pelo pecado do mundo. Mas quando ele ressuscitou, o Pai o glorificou com toda a glória e tornou a dar a nós o Cristo ressurreto, o Cristo em glória. E é esse o Cristo que eu vivo. O Cristo que venceu a cruz, venceu o inferno, venceu a morte, foi entronizado às regiões mais altas e está assentado à destra do Pai. Esse é o meu Cristo. Palavra do Senhor.